meu irmão, minha irmã, terça-feira, 18 de fevereiro, sexta semana do Tempo Comum. Vamos refletir juntos o Evangelho do dia de hoje. Se encontra em Marcos capítulo 8, versículos de 14 a 21. E quem me acompanha no YouTube, lembrando, aí embaixo nas nossas descrições tem o link do ofício das leituras. E quem está no YouTube não vai embora sem antes deixar o joinha e o like, assim o canal cresce para mais pessoas. Evangelho. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham conseguido na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando eu reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós ainda não compreendeis? Irmãos e irmãs, para quem acompanha aqui todo dia, na homilia, no Evangelho de ontem, Jesus suspirou. Hoje Jesus se irritou. E vós ainda não compreendeis? Já tinha que ter compreendido. Compreendido o quê? A questão do pão e do fermento. Vamos lá, para o Evangelho. Eles entram na barca e alguém esqueceu de levar os pães. Eles eram em 12. Com certeza não era cada um leva o seu. Com certeza devia ter 2 ali na escala do dia, da semana, responsável por cuidar de onde é que vamos dormir, o que é que vamos comer, né? Num grupo assim, cada um tem uma função. E o responsável, ou os responsáveis pelo pão, foram irresponsáveis e esqueceram de levar os pães. Alguém ali tinha um só. E aí Jesus, olhando para aquele pão, já que ele viu o pão, ele ampliou o assunto. Pão, fermento, tudo uma coisa só. E aí Jesus dá uma navegada, né? Meninos, já que vocês estão falando de pão, prestai atenção, tomai cuidado, viu, com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Fermento, aquilo que leveda as coisas, aquilo que vai fermentando a massa. O fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, que é o poder romano, né? Ou seja, a hipocrisia religiosa, a violência e o amor ao dinheiro, né? O legalismo da fé dos fariseus, com a profunda opressão e violência dos romanos. Qualquer coisa dessa está valendo para explicar o que seja fermento dos fariseus, fermento de Herodes. Jesus ampliou o assunto aqui, né? É claro que Jesus não está falando de fermento. E aí, os discípulos, um olhou para a cara do outro. É porque eu acho que a gente não tem pão. Fala baixo, ele está falando do pão. Claro que não é do pão. Jesus já mudou de assunto. E não só mudou, como ampliou e aprofundou o assunto. E aí Jesus disse: por que vocês estão discutindo sobre isso? Isso não é problema. Eu não acabei de pegar 5 pães e dar para 5.000 comer, não fiz isso já 2 vezes. Com um pão que vocês trouxeram, eu resolvo para nós 12. O problema é esse. Por que vocês estão discutindo sobre isso? Vocês não lembram? O dia que eu multipliquei não sobrou um monte? Então é óbvio que não é disso que eu estou falando. Jesus aqui, gente, ele ficou irritado com a lerdeza. Nossa, né? A gente não consegue ampliar, a gente não muda o assunto, nem amplia o assunto, a gente fica ali amarrado. Pão, e fermento. Você sabe que uma das capacidades do ser humano, da mente humana, né? Do espírito humano, diferentemente de uma vaca, de um boi, de um cachorro, de qualquer bicho, é a nossa capacidade de abstrair, né? É a nossa capacidade de ver além as coisas. E Jesus, como assim? Não compreendeis? Ainda não compreendeis do que eu estou falando? Do perigo que é? Não é. E aqui está. Jesus está dizendo para os discípulos: meus queridos, o perigo não é ter 12 homens em um pãozinho só, porque a providência age e não vai faltar nada. O perigo está no fermento da vida. O fermento farisaico e o fermento de Herodes. E aqui está, meus irmãos, quantos de nós andamos muito preocupados com a nossa vida financeira, em dar do bom e do melhor para as crianças, perdendo sono, paz e dignidade e o céu atrás de dinheiro, de bens materiais, de futilidades e vaidades, querendo ter mais daquilo que já temos bastante, ou querendo ter daquilo que a gente já tem, só que é mais barato e diferente, tem que ser do melhor e do mais caro. Pão não precisa ser problema.
Até porque o próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais vos será dado. Vosso Pai sabe do que vós precisais. Nós temos que nos preocupar e cuidar com o fermento, com aquilo que entra dentro da nossa alma, um pouquinho, né? O fermento põe muito menos fermento que farinha, né? Um pouquinho de fermento faz aquela farinha virar um pão enorme. Aquilo que está nos fermentando por dentro, que seja fariseu, que seja Herodes, que seja mundano. É disso que Jesus está falando, mas aí ele toca num ponto ainda. Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Epa, chegou. O coração endurecido. O coração duro deixa a mente burra. O coração duro faz o olho que enxerga não ver. O coração duro faz o ouvido que funciona não escutar. O coração duro faz a gente não se lembrar. Não vos lembrais do que eu acabei de fazer? Olha o que um coração duro faz. Cega os olhos, tapa ouvidos e nos dá essa amnésia, que nos mantém sempre com medo, sempre correndo atrás daquilo que Deus vai dar na hora certa. O coração endurecido. E vós ainda não compreendeis? Não, Senhor, não compreendemos. Nosso coração é duro demais. E aqui está, meus irmãos, nós precisamos combater em nós, através da meditação diária da palavra, de alguma vida interior mínima, de algum silêncio, reflexão e meditação, de algum confronto com a palavra, né? De algum exame de consciência, da confissão com alguma frequência. E claro, pedir a Jesus quando comungamos, né, que nos dê a graça para que o nosso coração não fique duro. Olha, os discípulos eram lerdos e duros de coração. Quantas pessoas não perdem o padre todos os dias aqui e tantos outros, né? Que a maioria dos comentários é: nossa, padre, gosto muito de escutar o senhor todo dia, e o padre Paulo Ricardo, e o padre José Augusto. Então não é falta de padre, né? Mas o coração é duro. Meus irmãos, como é triste. Pessoas que estão tão pertinho de Jesus, às vezes vivem dentro da igreja, participam de tudo que tem. Coração duro, olho cego, ouvido surdo, coração de pedra, sabe? Meu Deus, tão mundano, tão tacanho, tão medroso e tão pequeno. Vós ainda não compreendeis? Eu acho que a nossa oração de hoje tem que ser para Deus nos ajudar a sairmos do atraso. Quanta coisa a gente já deveria ter compreendido, assentado e pacificado dentro de nós, das nossas vidas. Quantas perguntas nós já deveríamos ter encontrado a resposta e quantas perguntas nós já deveríamos entender que para sempre serão perguntas que não terão resposta. Ainda não compreendeis o atraso? Que o Espírito Santo de Deus, que a Virgem Maria nos puxe, nos tire desse atraso que nos endurece, nos cega, nos silencia e que nós possamos entender, queridos, não tenhamos medo de estar com um pão só no barco. A providência existe, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Que o pouco pão que parecemos ter na mesa ou no banco não nos deixe tão aflitos e ansiosos a ponto de não percebermos que o verdadeiro perigo da vida é o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.